Agora a gente vai para o quiz 889, um quiz também da Banca Public Consult, né, como a gente já vem falando, e fala sobre o quê? Sobre o cisto periapical. Assinale a alternativa falsa. Sempre quando tiver alternativa falsa, assinale a palavra falsa para você não incorrer no erro de assinalar a primeira alternativa achando que está certa, né? Então assinala para não perder uma questão importante. A fonte, ele coloca, a Banca Public Consult geralmente faz esse processo, coloca a questão e coloca a fonte. A gente vai ver outras questões que abordam também esse modelo de questão dentro do enunciado já é colocado a bibliografia que ele tirou. E aí é claro que para fazer um tipo de recurso, você teria que consultar a bibliografia e colocar inclusive a página que se refere, né, à bibliografia. Em geral, os pacientes com cistos periapicais apresentam sintomas dolorosos. B, se o cisto atingir um tamanho grande, podem ser observadas tumefação e sensibilidade leve. C, com o crescimento do cisto podem ocorrer mobilidade e deslocamento dos dentes adjacentes. E D, o padrão radiográfico é idêntico ao do granuloma periapical. Então vamos por partes, né? E quando eu falo que a gente tem que ir por partes, eliminando as alternativas, isso é um dado muito importante para você aproveitar todas essas questões que você está diante dela. Essa é a oportunidade de você fazer um resumo. Eu estou mostrando aqui para você como que você aproveita ao máximo dessa questão. Então ele está falando, primeiro, qual que é o tema? Cisto periapical. E ele envolve várias alternativas. A gente tem que saber por que as alternativas estão certas e também a gente tem que saber o porquê que as outras alternativas a gente eliminou. Nesse caso, a gente eliminou as alternativas certas. Então, é muito importante que na hora de resumir você coloque todos esses detalhes, porque podem ser detalhes importantes numa próxima questão a ser abordada pela Banca Public Consult. Então vamos para a alternativa D primeiro. O padrão radiográfico é idêntico ao do granuloma periapical. Sim, se você pensar que é impossível distinguir clínica e radiograficamente um cisto do granuloma, né? Isso é um dado importante. Tem algumas imagens radiográficas que indicam maior probabilidade de cisto. Quanto maior a lesão, maior a chance de ser cisto. Se existe aquele halo radiopaco, também existe a maior chance de ser cisto. Mas esses sinais não são sinais exclusivos só do cisto. Pode ser um granuloma também. Então, a gente pode usar esses sinais como aumento de probabilidade de ser cisto, mas a gente, com esses sinais radiográficos, a gente não pode falar categoricamente ou falar sem a realização de um exame anatomopatológico que se trata de um cisto e não de um granuloma. Então, são imagens que ajudam, porém não são definitivas para o diagnóstico. O único exame definitivo para que se feche o diagnóstico e diferencie cisto de granuloma seria o exame anatomopatológico. Então, esse é um detalhe importante. C. Com o crescimento do cisto, podem ocorrer mobilidade e deslocamento dos dentes adjacentes. Claro, isso pode acontecer mesmo. Divergência das raízes, esse deslocamento dos dentes, mobilidade, porque à medida que o cisto cresce, ele pode fazer uma reabsorção do osso em que presente próximo, né, à região do ligamento periodontal das raízes desses dentes, e aí criar esse grau de mobilidade. E aí, dessa forma, né, é um sinal possível, sim, de um cisto periapical. Lembrando, qual que é o outro nome de um cisto periapical? Cisto radicular. É importante também você saber sinonímios, porque vira e mexe, as questões podem mudar essa nomenclatura. E isso também deve ir lá no seu resumo. B. Se o cisto atingir um tamanho grande, podem ser observados tumefação e sensibilidade leve. Isso é uma palavra muito relevante na hora de escolha de uma alternativa também, porque podem, quando podem, né, ele não está falando que sempre, nunca. Então a palavra podem se encaixa muito bem com a nossa área de saúde, e quando a gente fala dessas palavras, né, hipótese, podem, são palavras que combinam muito com a área da saúde, porque o que é uma verdade absoluta hoje pode ser que amanhã não seja verdadeiro. E em geral, os pacientes com cistos periapicais apresentam sintomas dolorosos. Não, né? Na verdade, a alternativa B fala que pode ter sensibilidade leve, mas não é comum um paciente com cisto periapical ter sensibilidade. Normalmente, só vai haver sensibilidade se houver uma infecção e um edema muito significativo. Então, os pacientes que apresentam cistos
Normalmente, cistos periapicais não sentem, não tem sintomatologia. Mesmo esses cistos de grande tamanho, eles vão criar esse aumento de volume e geralmente, como, né, está na alternativa B, uma sensibilidade leve. Então, esse é um detalhe bastante importante. A alternativa A, que é a alternativa incorreta dessas 4 alternativas, e aí é importante lembrar assinalar a palavra falsa. Agora a gente vai para o quiz 890, um quiz do concurso de Taubaté.